Boa noite a todos. Antes de iniciar a nossa palestra, eu vou apresentar para vocês a lição número 135 do livro Fonte Viva, escrito pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O título da lição é Desculpa Sempre. O Emmanuel inicia com um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa sueri-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando o coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado, em derredor de teus passos, faze silêncio e espere. A observação justa é impraticável quando a neblina no céu. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficientemente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Que possamos praticar com amor e sinceridade o que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Obrigada e boa palestra para todos. Obrigado, Alessandra. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Nosso estudo essa noite é a mensagem evangélica doutrinária, perdão. Nós pedimos desculpas por essa troca de microfones entre aquela pessoa que faz a leitura inicial e nós que estamos chegando agora. Aqueles que quiserem, puderem cerrar seus olhos para nós fazermos uma oração inicial, uma prece inicial. Vamos elevar o pensamento até Deus, até Jesus, aos mentores dessa casa, aos nossos mentores, para que nos guiem, nos orientem, nos intuam, nos inspire e que possamos aproveitar o estudo de hoje, tornando-nos melhores um pouco cada dia e todos os dias, estudando sempre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e as mensagens ensinadas pela doutrina espírita. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Em Mateus,
capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus orienta: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando Jesus nos aconselhou ao perdão, nos induzia ao aprimoramento moral e também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir na construção da nossa própria felicidade. O ato de perdoar nos livra de maus sentimentos como o rancor, a raiva e a vingança. Só por isso já nós nos sentimos felizes por esse ato de estarmos perdoando. Alguns indivíduos permanecem ressentidos com outros e guardam uma mágoa contínua durante muito tempo. Quem não perdoa limita suas possibilidades de amar. O perdão é uma oportunidade para se libertar das amarras negativas e seguir adiante. O ato de perdoar nos atiça a chance de viver novas possibilidades e ter mais satisfação na vida pessoal. Quando nós perdoamos, estamos nos libertando dessas muitas amarras. Perdoar não significa esquecer, mas lembrar do ocorrido e permanecer em paz com a outra pessoa e consigo mesmo. Ao perdoar é possível livrar-se do sentimento de amargura que pode nos aprisionar em torno de uma memória negativa. A nossa meta é atingir a perfeição. E essa perfeição é relativa, porque perfeito só Deus. Nós vamos procurar atingir a nossa perfeição relativa. Uma pessoa que não se perdoa se mantém estagnada, impedida de agir por conta de um sentimento ruim. Sentimento este que é uma algema em nosso coração. Ainda que a injustiça sofrida tenha sido grande, ela não deve nos contaminar. Perdoar é preciso. Trata-se de um grande desafio, de maturidade e experiência. Existem muitas razões para perdoar. Sentimentos como a mágoa e o ressentimento são cansativos, tanto mental quanto fisicamente, levando o ser humano à insônia, ao estresse, à depressão. Sendo assim, perdoe, pois faz bem. Perdoar é difícil, mas é uma ação bastante inteligente e traz muitos benefícios. A sensação gerada pelo perdão transmite mais tranquilidade e autocontrole. Alimentar ressentimentos só aumenta a chance de atrair mais inimigos e atrasar a própria vida. É melhor valorizar o tempo com sentimentos positivos, depositando no coração pensamentos que façam feliz. Não subestime o poder do perdão. Perdoe logo quem magoou e você siga adiante. O poder do perdão é imenso. Ajude outras pessoas a descobrirem isso. Quem já descobriu essa verdade deve ajudar aos que ainda não se encontram com razão para perdoar. E aí nós vamos buscar ler o Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala do Espírito Paulo, que ele diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoar, meus amigos,
a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querer que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade temos de indulgência? Alessandra falou agora há pouco a respeito da oração do Pai Nosso, que é a oração dominical, aquela que diz: perdoa, Pai, as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. Estamos pedindo perdão e nos propondo a perdoar. E continua o Espírito Paulo: ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. O Espírito Paulo nos alerta para não nos condenemos. Se não perdoar, estamos nos condenando. Continua ele: quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor? Quem sabe, se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com aquela moderação necessária? Para a nossa reflexão, será que não estamos vendo um cisco no olho do outro enquanto temos uma trave no nosso? Admitamos, segundo o Espírito Paulo, que em dadas circunstâncias fosse realmente ofendido. Quem dirá que não envenenasse as coisas por meio de represálias, que não fizesse degenerasse em disputa grave, o que poderia cair no esquecimento? Às vezes nós alimentamos uma simples queixa e esquecemos de perdoar aquela queixa. Às vezes nós é que fomos os culpados. Continua o Espírito: se de vós dependia impedir as consequências do fato, e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconhecereis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: ao perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que acontece com ele, comentando que ele tem o que merece. Este comentário de Paulo nos mostra bem como somos. Às vezes nós queremos o mal do outro, dizendo que nós perdoamos, mas este não é o verdadeiro perdão. Continua ele: quantos não dizem perdoo, e acrescento, mas nunca me reconciliarei com ele, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão do Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, esse único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Deus sonda o recesso do coração, os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. E finaliza o Espírito Paulo essa mensagem: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, para que estejamos entre aqueles que já cresceram em sabedoria moral, procuremos perdoar, aceitando o conselho do Espírito Paulo aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo.
E Emmanuel nos diz: a lei divina é a lei do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo. Deus nos dá a reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, que já significa o perdão. Mas essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar-se seus valores íntimos pelo esforço dos trabalhos e nos trabalhos santificantes. Deus, olhando nós, espíritos aqui reencarnados, antes da nossa reencarnação, nós fizemos um acordo com Ele e nós perdoaríamos. Então, Deus nos deu a reencarnação como uma prova de perdão. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento, que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo na marcha dos seres para a evolução espiritual. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e não exige reconhecimento de qualquer natureza. Perdoar é esquecer a sombra, buscando a luz. Não é dobrar os joelhos ou escalar galerias de superioridade falsa, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia. Joana de Ângeles nos diz que o amor dulcifica o ser e incita-o às atitudes edificantes da vida. A lucidez gerada pelo amor induz ao perdão indiscriminado para todas as pessoas e, por consequência, para si mesmo. O esquecimento do mal, abandono de vingança é inadiável para alguém liberar-se de sofrimentos. As ideias deprimentes, alimentadas de ressentimento e de crueldade, criam enfermidades e destroem as emoções. Aí, de acordo com Joana, a falta de perdão nos acarreta doenças e desconcertam as nossas emoções. O perdão para as faltas alheias clareia a paisagem íntima, limpando as sombras de angústia que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Continua ela: fechada a porta de uma afeição, agredido por um amigo ou desconhecido, deve-se sempre seguir adiante no rumo das outras, das inúmeras portas abertas que nos aguardam e da compreensão fraternal para com o agressor, que deve ser considerado um enfermo, ignorante do mal que o consome. Já diz o ditado: quando uma porta se fecha, a outra se abre. Que a nossa inteligência possa compreender que tantas portas foram fechadas para que encontrássemos novos rumos, outras afeições, que nos guiemos melhores, mas caminhantes em busca da paz. Tantas portas nos foram fechadas para que outras fossem abertas e nós continuássemos nessa estrada, porque a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os fracassos que aconteceram no passado. Tudo aquilo que aconteceu no passado, que nos aprisionou, se nós perdoarmos agora, vai abrindo as portas para esse futuro radiante. Libertar-se do acontecimento negativo é atitude de sabedoria, qual madeira podre que se joga nas águas do rio do esquecimento. Joana de Ângeles é muito poética também quando fala isso, né? Esse comportamento credencia a pessoa a ser perdoada pelo seu irmão, que a libera do pagamento dos seus momentos infelizes
não irradiando contra ela pensamentos destrutivos que sempre são assimilados pela sintonia do sentimento de culpa. Quando nós temos esse sentimento de culpa, nós estamos sintonizados o tempo todo com aqueles que querem nos agredir. E esse sentimento de culpa nos torna infelizes. Se nós pegarmos esse sentimento, como recomenda Joana, essa madeira podre, e jogarmos no rio do esquecimento, vamos nos melhorar. Esse sentimento de culpa nos prende à ofensa. Aceitemos esse conselho de Joana. Quando alguém se liberta do lixo mental, acumulado pela ignorância, pela futilidade, começa o seu restabelecimento espiritual e toda uma atividade nova se lhe apresenta favorável, abrindo espaço para a saúde. Aí está o auto-perdão. Considerando a própria fragilidade, a pessoa deve dar-se a oportunidade de reparar os males praticados, reabilitando-se perante si mesma e perante aqueles a quem tenha prejudicado. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, que ela recomenda: conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecemos a nós mesmos, nós nos perdoamos e perdoamos aqueles que estão ao nosso redor. A consciência do auto-perdão não se apoia em falsa tolerância para com os próprios erros, demonstrando negligência moral, conivência e imaturidade, mas mostra um crescimento mental e moral que norteia os atos para a saúde pessoal e geral. Ao olharmos para os nossos erros, procuremos nos perdoar. O auto-perdão compreende a posição mental correta a respeito e a satisfação íntima diante da possibilidade de interromper o curso dos males causados. Ao sentirmos-nos satisfeitos com as nossas atitudes, damos por encerrada a enxurrada de defeitos que costumamos nos atribuir. Nós sempre, quando olhamos para nós, colocamos muitos erros. Deveríamos ser diferentes. Como eu tenho dito desde a última quinta-feira, não se policie tanto, não se cause tantos orar e vigiar sempre, mas não se policiar tanto a ponto de ser condenado por uma pequena falha. O auto-perdão ajuda ao amadurecimento moral, porque propicia clara visão da responsabilidade, levando a pessoa a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas ou contraditórias no futuro. Um errinho do passado, nós tomamos uma atitude agressiva. Deixemos esse errinho do passado no passado. Vamos nos fortalecer para que no futuro não erremos. Quando alguém se perdoa, aprende também a desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. O bem-estar que propicia, experimenta, faculta-lhe a alegria de propiciar ao outro, o ofendido, gerando uma aura de simpatia à sua volta, que se converte em clima de libertação do sofrimento. Essas boas ações que nós praticamos cria essa aura ao nosso redor e que vai transmitir amor àqueles que estão à nossa volta. A misericórdia de Deus sempre atua de forma que o mal aparente resulte em bênçãos reais, promovendo-se quando ele aprende a retirar lições edificantes das ocorrências que lhe sucedem.
O esquecimento do mal é recurso valioso na preservação do bem. Esquecer as ofensas, perdoando-as, é fácil de se conseguir se tomarmos como base a reencarnação, que promove o esquecimento do passado, a fim de perdoar no presente, reparando as faltas cometidas. É por meio da reencarnação que muitos erros são perdoados, ao colocar-se o ofensor e o ofendido numa mesma família, sendo as lixas que se lixam. Podemos ver sempre que as famílias são todas iguais, todas têm os seus defeitos, as suas brigas, porque através da reencarnação nós escolhemos aquela família para que nós nos perdoemos com os nossos irmãos e irmãs sanguíneos, dos nossos pais, aquelas ofensas que nós praticamos para com eles e eles praticavam para conosco. Ouve-se frequentemente: perdoar não é difícil, esquecer é quase impossível. Sem o esquecimento da ofensa, não estabelece o verdadeiro perdão. Quando o coração se sente afagado pelo entendimento do fato feliz, quando a compreensão compassiva clareia a memória do instante perturbador, o esquecimento toma corpo na criatura e o perdão legítimo se lhe estabelece, trazendo a harmonia que proporciona ao ofensor a oportunidade da reparação. O esquecimento dos momentos infelizes é valiosa conquista do espírito sobre si mesmo, superando as imposições inferiores, promovendo o crescimento das aptidões superiores que estavam adormecidas. Somente com o esquecimento do passado feliz é que se conquista a paz interior. Se nós ficarmos mergulhados nesse passado feliz, nós não teremos paz nesse momento. E a reencarnação é o processo de evolução trabalhado pela misericórdia de Deus, que estabeleceu no esquecimento o valioso recurso para a mais ampla aprendizagem e treinamento para o perdão real. À medida que o espírito progride, recorda fatos que podem contribuir para a sua evolução. Assim, o verdadeiro perdão somente é possível quando ocorre o esquecimento pleno ao mal de que se foi objeto. É inevitável o arrependimento que a culpa proporciona, mas também faculta o sofrimento expiatório em relação ao engano, fase inicial do processo de reparação. O perdão é a superação do sentimento perturbador de retaliação, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Quando a lei mosaica, a lei de Moisés, estabelece olho por olho, a lei cristã de Jesus diz: perdoa 70 vezes, 7 vezes. Quando alguém permanece na mágoa ou na queixa, que resultam em amargura ou desconforto moral, devido a fatos desagradáveis por causa do seu comportamento espiritual, encontra-se longe da própria mensagem que deveria impregnar, não deixando campo para a instalação desses conflitos degradantes. E é nesse aspecto do perdão projetam-se os recursos de ressentimentos para outras experiências para fora da matéria, quando os litigantes, isto é, os brigantes, estiverem imantados uns aos outros, sem que se deem oportunidades de libertação em conflitos sacrificiais e inúteis.
Lembremos que Cristo disse: é bom que se reconcilie com seu adversário enquanto estás com ele no carreiro. A morte do corpo não libera o espírito das paixões. O ódio aprisiona, sendo recíproco, torna-se cadeia cruel para ambos. Caso algum dos envolvidos na situação perturbadora consiga superar os sentimentos doentios, sairá dessa cela escura, sobrevoando em outro espaço de claridade e vida. E isso acontece pelo amor ao seu próximo, aquele mesmo a quem feriu, procurando reabilitar-se. Toda situação embaraçosa e infeliz deve ser regularizada antes da morte, antes dessa morte física, a fim de que não sejam transferidos de plano os fenômenos de reparação e da paz. Cumpre a cada consciência a prática do perdão indistinto. Quando o amor age nas emoções, não há lugar para ressentimento. A injustiça é sempre uma agressão à ordem natural que deve existir em toda parte. O ser humano, isso nós, seres humanos, por instinto, defende-se antes de ser agredido. Arma-se com medo de ser assaltado. Fica em atitude defensiva. Tudo que lhe constitui ameaça real ou imaginária torna-se temerário por mecanismo de defesa. Experimenta reações fisiológicas que decorrem das expectativas psicológicas. O amor proporciona a transformação, impedindo a sintonia com as pedradas inferiores que lhe sejam disparadas. Não revidar o mal com o mal é forma de amar, concedendo o direito de ser enfermo àquele que se transforma em agressor, que tem prazer em afligir, perturbar. O amor-perdão é ato de gentileza que a pessoa se dispensa, não se permitindo entorpecer pelos vapores do desequilíbrio ou desarticular-se sob a ação do ódio ressentido. A pessoa ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser alguém especial ou livre de erros. É atitude de sabedoria, perdoar-se e perdoar. A conquista dos valores éticos é consequência do equilíbrio emocional, patamar de segurança para a aquisição de plenitude. O amor é força irradiante que vence as perturbações da violência vigentes no primitivismo humano. O legítimo perdão é conseguido pela reforma íntima, por boas ações ou ainda pela dor, determinando a libertação dos quadros de sofrimento. Quem perdoa, esquece a ofensa, não conserva ressentimentos, ajuda o ofensor, muitas vezes sem que este o saiba. E quem perdoa tem a graça da consciência tranquila. Nesse instante nós lembramos Saulo de Tarso, Saulo antes de ser Paulo. Jesus sempre fala para Ananias: vai lá e cura Saulo. Mas Senhor, ele veio até Damasco para nos destruir. Ananias, Saulo é um vaso escolhido que vai disseminar o cristianismo. E Ananias foi, deu um passe em Saulo, e Saulo estava cego, voltou a ver. Amar o ofensor nem sempre é fácil, mas perdoar-lhe a ofensa, compreendendo a ignorância e a desventura, e não a maldade, é menos difícil.
Nesse instante também nós lembremos Áquila e Prisca, que trabalharam ombro a ombro com Saulo no deserto, sendo que Saulo foi para destruir todos os que estavam imbuídos de disseminar o cristianismo esse, seus primórdios. Essas duas passagens de Ananias, Áquila e Prisca estão no Atos dos Apóstolos e também em Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel para a psicografia de Chico Xavier. O perdão deve ser praticado com benevolência e amor. É o que fizeram tanto Ananias quanto Áquila e tanto Prisca. E nós somos tão carentes de misericórdia que precisamos exercê-la para com todos, parentes ou não, amigos e inimigos, superiores e subalternos. E para isso precisamos lembrar que é dando e recebemos da prece do nosso irmão Francisco de Assis. Do que oferecemos à vida, ela nos retribui. Praticando a clemência, o perdão, experimentamos o consolo de sermos perdoados. Sendo caridosos, a caridade vai cobrir a multidão de pecados. A falta de perdão tem sido o acumulador de dores e aflições ao longo dos anos das encarnações. Precisamos perdoar. Precisamos agir o tempo todo no bem. Perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio à própria libertação para a vida imperecível. O conceito de perdão é concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Concilia-te depressa com o teu adversário. Esta é a palavra do Evangelho. Cumpra cada qual com o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação, esquecendo a ofensa recebida. Seja a questão esquecida pela fraternidade sincera. E João, no capítulo 20, versículo 23, nos diz Jesus: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem vos retiverdes lhes são retidos. Portanto, cada um de nós perdoemos sempre, porque é com esse perdão que os nossos algozes, os nossos adversários vão ser redimidos. Se nós não perdoarmos, eles serão retidos, como disse nosso amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Agradeço a atenção de todos. Passamos agora a nossa prece de encerramento. Já com o pensamento elevado em Deus, em Jesus, aqueles que quiserem cerrar os seus olhos, vamos agradecer, Senhor, aos nossos mentores, aos mentores que aqui estiveram conosco. Agradecer as bênçãos dessas sementes que foram plantadas e que possam surgir frutos apetecíveis em nossa caminhada, em nossa luta diária. Que possamos aprender sempre a perdoar, que possamos perdoar sempre aqueles que nos ofenderam.
porque o perdão nos eleva, nos libera das amarras que nos prendem às ofensas. Esteja conosco, Senhor, que volta aos nossos lares, que assim seja.